Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das decisões mais cruciais do STF para o nosso sistema eleitoral. É o famoso tema 974, e ele gira em torno de uma pergunta que, olha, mexe com a base de tudo. Para se candidatar no Brasil, precisa mesmo estar afiliado a um partido político? Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A pergunta que alimentou anos e anos de briga jurídica, de debate político, é exatamente essa. Será que um cidadão comum, por conta própria, sem a chancela, sem o selo de um partido, pode chegar e dizer, olha, eu quero ser candidato? É isso aí. Essa é a essência do que a gente chama de candidatura avulsa, ou independente. E olha só, o STF já bateu um martelo no tema 974 com um sonoro não. Mas calma lá, não pense que foi uma decisão fácil, preto no branco, de jeito nenhum. Para chegar nesse não, o Supremo teve que andar literalmente num campo minado jurídico. De um lado, o peso da nossa Constituição, do outro, os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou. E é justamente nesse choque de titãs que a história fica boa de verdade. Para a gente entender direitinho essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai na raiz da controvérsia. Depois, vamos botar frente a frente os dois grandes argumentos: a nossa Constituição contra o Pacto Internacional. Na sequência, vamos ver o que a Corte Interamericana, que é a guardiã desse pacto, falou sobre o assunto. Daí, a gente mergulha de cabeça na decisão final do STF e, para fechar, vamos analisar o que isso muda na prática. Quais são os impactos reais? Então, por que esse debate foi parar no Supremo? Bom, essa discussão sobre candidatura avulsa não é de hoje. Ela já tem um bom tempo. Mas a coisa esquentou e chegou lá no topo porque os tribunais pelo Brasil começaram a dar decisões completamente diferentes. Sabe, de um lado tinha juiz falando não, a Constituição é soberana e proíbe. Do outro tinha juiz que olhava para os tratados internacionais e dizia sim, pode ter candidatura independente. Essa confusão toda, essa divergência, criou uma insegurança jurídica gigantesca. Chegou num ponto que só o STF podia dar a palavra final e dizer qual era a regra do jogo para todo mundo. Mas antes da gente prosseguir, só para deixar todo mundo na mesma página, o que é, afinal, candidatura avulsa? É bem simples. É a possibilidade de uma pessoa, um cidadão qualquer, que cumpra lá todos os outros requisitos, ir direto na Justiça Eleitoral e registrar sua candidatura, sem precisar pedir bênção para partido, sem ter que ser filiado a ninguém. É isso. Ok, vamos começar pelo primeiro grande argumento dessa briga, o pilar que sustenta a proibição. E ele está na nossa lei maior. A defesa do não pode se baseia basicamente no que está escrito, preto no branco, na Constituição Federal. E o ponto central é este aqui. É o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5. A Constituição é cristalina. Ela diz quais são as condições de elegibilidade, ou seja, o que precisa para alguém se candidatar. E uma delas, com todas as letras, é a filiação partidária. Para quem defende esse lado, não tem o que discutir. A regra está lá, escrita. Foi uma escolha clara de quem fez a Constituição de 88. Mas por quê? Por que a Constituição exige isso? Bom, não foi à toa. A ideia, lá em 88, era que os partidos políticos são peças-chave na nossa democracia. Eles seriam tipo a ponte, o elo entre o que a sociedade quer e o que o Estado faz. A intenção do Constituinte foi fortalecer os partidos para organizar o debate, sabe? Evitar aquela bagunça de 1000 candidatos e, com isso, tentar garantir uma representação política mais estável, mais organizada. Beleza, agora vamos atravessar o ringue e conhecer o outro lutador, o argumento que bate de frente com a Constituição. E olha que interessante, ele não vem de uma lei feita aqui no Brasil. Ele vem de fora. Vem de um tratado internacional importantíssimo que o Brasil assinou, o Pacto de São José da Costa Rica. E a arma jurídica usada nesse desafio tem um nome meio complicado: controle de convencionalidade. Mas a ideia por trás é bem mais simples do que o nome sugere. Basicamente, é pegar as nossas leis, até mesmo a Constituição, e comparar com as convenções de direitos humanos que o Brasil assinou. E aí vem a pergunta: e aí? Tá batendo? Tá compatível? Se não estiver, a norma internacional poderia, em tese, passar por cima ou, pelo menos, desligar a nossa lei interna. E aqui, gente, entra a parte mais genial do argumento. É uma analogia brilhante, olha só. Num caso famosíssimo lá atrás, o do depositário infiel, o STF tomou uma decisão histórica. A nossa Constituição permitia prender a pessoa por dívida nesse caso específico. Só que o Pacto de São José da Costa Rica proíbe. E aí? O STF disse que o pacto tem um status supralegal, ou seja, está abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras leis. E por isso ele congelou a regra da Constituição. A tese então foi: se o pacto foi forte o suficiente para congelar uma regra sobre prisão,
porque ele não seria forte o bastante para congelar a exigência de filiação partidária. Afinal, os dois casos são restrições a direitos garantidos pelo mesmo pacto, certo? Então ficamos nesse impasse, né? Constituição de um lado, o pacto do outro. E aí, uma pergunta se tornou absolutamente crucial. Beleza, mas o que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a dona da bola, a intérprete oficial do pacto, pensa sobre isso? A resposta que viesse de lá seria um verdadeiro divisor de águas. E para a gente entender a resposta da Corte, tem um conceito que é fundamental no direito internacional. É a tal da teoria da margem de apreciação nacional. O que é isso? Pensa assim, é como se os tribunais internacionais dissessem para os países, olha, eu te dou uma margem de manobra. Você tem uma certa liberdade para aplicar as regras de direitos humanos do seu jeito, de acordo com a sua cultura, com seu sistema jurídico, desde que, claro, você não passe dos limites e respeite um mínimo. Pois bem, foi exatamente essa teoria que a Corte Interamericana usou num caso que virou referência, o caso Castanheda-Gutmann contra o México. E a decisão, gente, é um balde de água fria para quem defendia a candidatura avulsa como obrigatória. A Corte foi super clara. Tanto um sistema que só permite candidatura via partido, quanto um que também aceita candidaturas independentes, os dois podem estar de acordo com o pacto. Em outras palavras, não tem um modelo certo. A decisão de qual sistema adotar é de cada país, dentro da sua margem de apreciação. Isso, claro, desmontou boa parte do argumento de que o Brasil era obrigado pelo pacto a permitir candidaturas avulsas. Pronto. Agora o quebra-cabeça estava montado. O STF tinha todas as peças na mesa. A Constituição, o pacto, aquela analogia inteligente do depositário infiel e, por fim, a pá de cal da Corte Interamericana. Agora sim, o nosso Supremo tinha tudo o que precisava para dar a palavra final e acabar com essa briga. E aqui está ela, a tese final do tema 974, o resumo da ópera, aprovada por unanimidade. O STF bateu o martelo. Aqui no Brasil, não. Candidatura avulsa sem partido? Não pode. A regra da Constituição que exige a filiação partidária é a que vale. Fim de papo. Mas qual foi a lógica do STF para chegar aí? O raciocínio foi quase um passo a passo. Primeiro, a Constituição é claríssima, exige filiação. Não tem como interpretar de outro jeito. Segundo, o Pacto de São José da Costa Rica, ele é supralegal? Sim, mas supralegal significa que ele está abaixo da Constituição. Terceiro, então, se tivesse um conflito direto, a Constituição ganharia. E o quarto ponto, que é a cereja do bolo, nem conflito existe de verdade, porque a própria Corte Interamericana já disse que a opção do Brasil por um sistema com partidos é totalmente válida. Ou seja, o STF fechou todas as portas. Ok, a briga jurídica, pelo visto, acabou. Mas e aí? O que isso significa na prática? Como é que a gente pode analisar essa decisão? Vamos ver agora o que muda no nosso tabuleiro político. E sempre que o STF toma uma decisão desse tamanho, surge aquela pergunta clássica. Foi uma decisão ativista, em que o tribunal inovou, mudou a regra do jogo? Ou foi uma decisão de contenção, mais conservadora, que só reafirmou o que já estava aí? Olha, nesse caso, a análise da maioria dos especialistas é que foi um exemplo clássico de contenção judicial. O STF não quis inventar moda. Em vez de dar uma nova interpretação para a Constituição, ele se apegou ao que está escrito, a letra fria da lei e a intenção de quem a criou lá em 88. Foi como se dissesse, a regra é essa, quem quiser mudar que procure o Congresso Nacional e aprove uma emenda constitucional. Não é nosso papel. Agora, para a gente ter uma ideia de onde o Brasil se encaixa no mundo, esse dado aqui é de cair o queijo. O Brasil está num clube bem exclusivo. Faz parte de mais ou menos só 10% dos países do mundo que proíbem totalmente candidaturas independentes. A imensa maioria das democracias, pense aí, Estados Unidos, França, Portugal, todas elas permitem de alguma forma. Isso mostra que o nosso modelo não é o padrão, não, é a exceção. Então, resumindo o impacto prático, a decisão reforça, solidifica o que muita gente chama de monopólio dos partidos políticos. Quer ser candidato no Brasil? O único caminho é por um partido. Ponto. E, no judiciário, essa conversa acabou. A decisão do STF afetou todos os processos que estavam correndo sobre isso. Qualquer mudança daqui para frente, só se o Congresso quiser, e só por meio de uma emenda à Constituição. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que fica no ar. Esse nosso modelo, centrado nos partidos, agora mais forte do que nunca, ele ajuda ou atrapalha a democracia brasileira? Ele garante a ordem e a estabilidade? Ou ele acaba sendo uma barreira para novas ideias, para novas lideranças surgirem? A decisão do STF foi para preservar uma estrutura que é essencial ou acabou pisando no freio de uma evolução política que, para muitos, é mais do que necessária? São perguntas sem resposta fácil, né? Com certeza, esse debate sobre o papel dos partidos vai continuar quente.
E para continuar acompanhando análises aprofundadas como essa sobre as decisões que definem os rumos do nosso país, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada. E o seu like ajuda demais a gente a continuar trazendo esses temas complexos de um jeito mais claro. A gente se vê na próxima.